Meus amados, convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 106, vamos ler apenas o versículo 8. Salmo 106, 8. E eu já convido a você a pensar nesse versículo com a ótica e com o tema sobre a salvação. E o tema da mensagem é por que os homens são salvos. Por que os homens são salvos? E diz assim o Salmo: mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor encha o nosso coração de alegria e de paz com a tua verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. Meus amados, salvação, a salvação é algo que mexe conosco. Ou quem nunca já se perguntou: será que eu sou salvo? Será que se eu morrer agora, vou para o céu? Para onde eu vou? Para cima ou para baixo? O elevador está subindo ou está descendo? Quando eu chamar a nossa senha, vai para baixo ou vai para cima? A senha número tal, opa, é a minha. O trem está subindo ou está descendo? Para onde nós vamos? Há dois caminhos. Como a musiquinha das crianças falam, há dois caminhos: céu ou inferno. O que vai ser? Céu ou inferno? Aonde nós vamos e para onde nós vamos? A salvação é algo que mexe com as pessoas que desejam e que têm o âmbito de estar com o Senhor, de amar o Senhor. E o nosso texto base fala: mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Quando contemplamos a natureza, contemplamos a criação, vamos ver a beleza e grandiosa da criação. E podemos aqui levantar duas perguntas sobre a criação. Quem criou todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Quem criou a natureza? Quem criou as estrelas? Quem criou os mares? E a segunda pergunta que podemos fazer é: com qual objetivo, qual o propósito que a criação foi realizada? Olhando para a primeira pergunta, para que quem criou todas as coisas, e aqui podemos refletir a grandeza do que foi criado e a sua complexidade. O que foi criado? A natureza e todo o universo. E se tivermos sinceridade no nosso coração, vamos encontrar claramente o Criador, que foi Deus, que criou o céu e a terra em toda a sua complexidade. Spurgeon, ele falou algo interessante sobre essa temática, que eu quero relatar aos irmãos. Quando ela erguer os olhos, a pessoa que procura e faz essa pergunta, erguer os olhos para o alto, a fim de ler as estrelas, verá essas estrelas soletrarem em letras douradas essa palavra, Deus, respondendo quem criou todas as coisas. E quando olhar para baixo, em direção às ondas do mar, se os seus ouvidos estão honestamente abertos, ouvirá cada onda proclamando Deus. Se olhar para os cumes das montanhas, eles não falarão, mas com uma digna resposta de silêncio procederão, dizendo: a mão que nos fez é divina. Se olhamos
a ondulação do ribeiro, na encosta da montanha, a queda de uma avalanche, o mugido do gado, o canto dos pássaros, cada voz e som da natureza, ouviremos esta pergunta, a resposta a essa pergunta: Deus é o nosso Criador. Ele nos fez e não nós mesmos. Ele nos fez e não nós mesmos. Que verdade absoluta e que conclusão maravilhosa a ver toda a complexidade da criação voltada para Deus. Mas a segunda pergunta: com qual objetivo e qual propósito que a criação foi realizada? Para a glória de Deus, para a honra dEle, para a glória do Senhor. Sim, foi criado por Deus e para a glória de Deus. Agora eu pergunto para você: por que você foi criado? Por que você nasceu? Por que você está nessa terra? Por que você está aqui? E por que você está aqui? Se pensarmos também na mesma lógica, se olharmos para o homem em sua complexidade, em sua forma, em sua genética, se olharmos para o homem em toda a sua natureza, em coisas que o homem ainda não consegue compreender, com toda a tecnologia, e nem resolver algumas delas, vamos encontrar: Deus é quem nos fez. Para quê? Também com a mesma lógica, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a honra dEle, e por isso Ele nos salva, para a glória dEle e para a honra dEle. Porque os homens são salvos? Talvez, se pensarmos sobre essa temática, e alguns vão pensar sobre essa temática na ótica do homem, olhando: eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque sou honesto, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa de moral e de ética ilibada, de ética boa. Eu vou ser salvo porque eu sou dotado de dons e talentos, porque eu canto, porque eu toco. Eu vou ser salvo porque eu sou honesto e porque eu faço tudo muito bem. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque assim, se fosse assim, você seria salvo por causa de você mesmo, e para a honra de você mesmo, e para mérito teu. Mas Deus trabalha algo diferente. Ele trabalha algo por causa do seu nome. Nessa verdade encontramos um glorioso Salvador. Ele nos salvou. Um povo favorecido, porque Ele nos salvou. Uma razão divina, porque Ele os salvou por amor do seu nome. Um obstáculo superado, por conta da expressão não obstante no nosso texto. Ele superou todos os obstáculos para nos salvar. Por mais que pareça que o homem é o centro das coisas, nós não somos. Por mais que o mundo tenha pregado e olhado que você merece, você tem direito, você pode. E aquelas palavras de coach, né? Olhe no espelho e fale como você é bom, como você é bonito, como você é dedicado, como você é esforçado. Não existe outro igual a você no céu e na terra, só você mesmo. A tua identidade, a tua digital é única. Não existe outro. Não deixa de ser verdade. Mas uma coisa é: você não é a razão, a causa e o motivo, porque Deus salva. Mas sim, o motivo e a causa, a razão é o Senhor, nosso Salvador. Por mais que pareça, nós não somos o centro do universo. Ele nos salvou por amor do seu nome. Um Salvador, em contrapartida, quem precisa da salvação, que somos nós. Ele veio para os doentes, para os fracos, para os oprimidos.
Ele veio para aqueles que eram seus, sim, é verdade, e esses os seus o rejeitaram. E agora nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus por amor do seu nome. Vamos assim buscar, vamos crer. E por que Deus salva o homem? Em primeiro lugar, porque Deus é o glorioso Salvador. Porque Deus é o glorioso Salvador. Ele os salvou. A salvação vem do Pai para nós. E é interessante pensarmos aqui, que aqui não é apenas Jesus, não é apenas o Pai, e não é apenas o Espírito Santo, mas sim toda a Trindade envolvida no processo da salvação. Mas talvez você possa estar pensando assim, mas pastor, foi Jesus quem morreu na cruz, e é o precioso sangue dele que me lava dos meus pecados. Verdade, verdade. Mas quem enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós? Quem foi? Deus. Quem que nos convence do pecado, do juízo e da justiça? Quem? O Espírito Santo de Deus. É uma obra trina, é uma obra do Deus poderoso, completo e pleno. Assim como estava unido na criação, assim Ele está unido na salvação. O Senhor Deus, sim, Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade unida na colaboração e na ação da salvação. Muitos pensam que Deus Pai, cheio de ira, de raiva, e justiça e sem amor, está lá no céu querendo condenar todo mundo aqui na terra. Não, não é esse o preceito. Que o Espírito Santo simplesmente é uma influência, uma força, que vem de Deus para os homens aqui na terra. É a força de Deus. Encontramos religiões negando o Espírito Santo, não de hoje, mas já de muito tempo. Mas não. A palavra de Deus fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Como que você entristece uma força? Força não tem sentimento, força não tem razão, mas apenas força. O Espírito Santo não é apenas força, mas é uma pessoa e trabalha em nós. Deus Filho, quem pagou o preço na cruz, é verdade, mas é o Deus encarnado. Deus Pai entregou o seu Filho para morrer por nós. Ele elegeu na eternidade, Ele apagou o pecado, o meu pecado, o seu pecado. Ele nos aceita e Ele nos adota para a sua família. Ele nos adota para a sua família. Através de Jesus, nós podemos agora dizer Abba Pai. E esse Abba Pai é como aquela criança pequenininha, de colo, que não fala direito papai nem mamãe, mas é aquela criança que bochecha, papai, mamãe. É essa palavra aqui que ele está dizendo. Aquele que tem a dependência, que foi adotado pelo seu pai, através de Cristo Jesus. Jesus Cristo não poderia realizar a obra da salvação sem o Pai, e a obra do Espírito Santo sem essa ação dessa trindade completa. Deus Espírito faz, redime, regenera, e nos faz nova criatura em Cristo. Nos dá uma vida de esperança e de fidelidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, eu vou ler 3 textos em seguida, diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há uma ação de Cristo, sim, na regeneração, mas ele fala bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de Deus e de Jesus Cristo aqui, agindo em nossas vidas. Efésios 1, 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No
amado, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A ação de Ele nos dar e Ele nos ligar com Deus através de Cristo Jesus, e aqui a ação do Espírito Santo nos mantendo firme nele. João 3:6. João 3:6, não 16, tá? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nasceu de novo, meu irmão? De nova criatura? Glória a Deus por isso. Você foi salvo pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A salvação só foi possível porque estava o Filho com o Pai, o Pai com o Filho e o Pai com o Espírito Santo, agindo no processo de nos salvar. Você acha que salvar pecador igual eu e você é fácil? É a ação trina do Deus Todo-Poderoso. Todos em uma unidade plena na obra da salvação. Porque os homens são salvos, em segundo lugar, as pessoas que necessitam da salvação. Porque as pessoas necessitam da salvação. Sim, nós necessitamos da salvação. E talvez você possa estar pensando, mas salvação, pastor, como assim? Eu vou me salvar do quê? Porque só salva quem está em perigo. Só é salvo quem passa por dificuldade. Só é salvo quem está à mercê de alguma coisa. Essa semana, estava indo buscar o meu filho na escola. Daqui a pouco, lá em São Paulo, um carro da frente, eu vejo um rapaz correndo do lado assim, correndo com muita velocidade, e daqui a pouco eu vejo o cara sumiu no meio dos carros, começou a correr do lado, e o cara que estava no carro da frente correndo atrás daquele cara, que tinha roubado o celular dele. Tinha roubado o celular dele. Eu ouvi o cara correndo, eu falei assim, rapaz, que isso, né? Aí eu já pegou o celular do cara, saiu correndo, e o cara saiu correndo atrás do cara que tinha roubado o celular. Não faça isso, é perigoso. Aí o cara jogou o celular no chão e foi embora. Precisa de salvação, precisamos, estamos em risco. Mas não é disso. Não é dos intempéries dessa vida, porque aí você fala, vou comprar um carro blindado, vou andar com janela fechada, vou colocar seguranças ao meu lado e vou resolver essa questão do perigo, vou evitar lugares e vou passar tranquilamente nesses lugares ou longe desses lugares para não correr o risco. É verdade, você pode fazer algumas ações como essa, mas tem uma questão que nós não conseguimos nos livrar sem Deus e sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que é a salvação. Você pode ser bom, você pode ser uma pessoa amorosa, você pode ser uma pessoa até santa, cheia de mérito em si. Isso não nos salva. Isso não nos salva. Mas sim, é bom sermos uma pessoa honesta, é bom sermos uma pessoa santa, termos méritos, mas não nos salva. Mas é para os salvos. Mas veja lá o que o versículo 7 do nosso texto base fala, lá de Salmo 106. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Olha o que está dizendo o texto, que esses que foram salvos, que o versículo anterior fala, o versículo posterior fala, eles foram rebeldes, não atentaram, não deram ouvidos, não se lembraram da multidão da misericórdia e foram rebeldes com o Senhor. Mas esses precisam de salvação, foram rebeldes,
foram pessoas difíceis, não ouviram a voz, sim, também esses. Mas aqueles que estão e são bonzinhos também precisam, quanto esses também. São essas pessoas que Deus dá a sua salvação e que Deus salva. E quer que nós venhamos nascer de novo e sermos uma nova criatura. Não é por causa do ser humano, mas por causa de Deus. Deus nos salvando, Deus nos tocando, Deus movendo sobre nós e vindo sobre nós, derramando a sua graça. Ele nos salva, não por causa da nossa sabedoria, por causa da nossa bondade, mas por causa da bondade de Deus. Não é a nossa incredulidade, nossa insensatez, nossa falta de senso, que nós vamos ter ou obter a salvação, mas o nosso melhor não vale nada diante de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Isaías 1, 3, leamos. O boi mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. E é o pecado que Israel é condenado. Vocês pecam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E interessante aqui ver que Israel não está sendo exaltado, pelo contrário, Israel está sendo confrontado com os seus preceitos, com a sua forma. E que é só como a gente faz isso hoje, no nosso dia a dia. Nós tivemos uma peça no Dia das Mães, repete muito sobre isso. A mãe fala assim, leva a blusa, porque vai fazer frio. O que o filho fala? Não, está tudo bem, não estou com frio. E o que acontece? Geralmente passa frio. Geralmente passa frio. Por quê? Porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos, somos duros de servir. Israel é duro de servir, sim. Nós somos teimosos. Deus fala, não vai por esse caminho. O que nós gostamos de fazer? Ah, Senhor, mas eu tenho que ter minhas experiências, eu tenho que ter as minhas confrontações. E vamos pelo caminho errado. E ele está dizendo isso, olha Israel, vocês não estão me conhecendo, vocês não estão me obedecendo, porque é melhor obedecer do que o sacrificar. É melhor obedecer do que ter que fazer o holocausto depois. E a ideia ali é quando Saul vai e ele invade uma terra e ele pega os animais e traz para o povo de Israel. Mas a ordem era, vai e elimina tudo, queima tudo, mata tudo, não traz nada de lá. E Saul vai e traz aqueles animais e quando ele é confrontado, a palavra é, eu fiz isso porque eram animais bons. Eu trouxe para fazer sacrifício ao Senhor, como algo bom e agradável. Mas qual que era a questão? Era para obedecer e não sacrificar. Meus amados, apesar de nós, Deus nos guarda dia após dia, Deus nos alimenta dia após dia. Veja o versículo 8 do Salmo 106. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Ele nos salvou por amor do seu nome, para que as pessoas vejam o seu poder, vejam a sua graça, vejam a sua transformação em nossos corações. Eu e você somos vitrine da ação de Deus e do cuidado divino. Eu e você devemos mostrar, fazer notório a salvação do Senhor. E aqui é um complicado. Aqui sim, nós somos a vitrine da ação divina. O Salmo 106, versículo 9, repreendeu o mar vermelho e ele secou,
e fê-los passar pelo abismo como por um deserto. Quantas pessoas são rebeldes contra Deus? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Se Deus não nos balança com laço, nos laçasse com laço de amor, ninguém estaria aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Mas Ele salva e nos mantém salvo apesar da nossa rebeldia. Eu costumo falar que em muitas teologias pregadas afora, a pessoa acorda salva, toma café no inferno, almoça no céu e vai dormir de alguma forma, preocupado se vai para o céu ou se vai para o inferno. Meus amados, mas Deus nos laça com laços de amor e nos mantém nele para o louvor da sua glória. E não por causa de nós, mas por causa dele. Porque os pensamentos deles são diferentes do que os nossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8, fala justamente isso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são diferentes. Deus pensa diferente. Para Ele, o último é o primeiro. O primeiro é o último. Para Ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus, o amanhã é igual ao hoje. E o ontem não faz diferença do amanhã. Mas nós vivemos plenamente o dia de hoje e o agora, e não o amanhã. E quando quebramos isso, começamos a viver de forma ansiosa. O amanhã, o que será, o que vai ser, e muitos já têm a síndrome da segunda-feira, né? No domingo à noite, à tarde, começa a ter palpitação, começa a ter dores, começa a ter alguns sintomas do que vai acontecer na semana. Mas Deus é diferente, Deus age diferente. E Ele nos salva porque nós somos pecadores e precisamos dEle. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E percebe que aqui ele faz uma contrapartida do versículo que nós conhecemos muito, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção, diz o Senhor, a minha alma, portanto, esperarei no Senhor confiantemente. Que é Lamentações 3, versículo 22 a 26. Mas aqui agora ele muda diferente, a fala diferente, porque eu, o Senhor, não mudo. Há uma ação clara do que Deus não faz, Deus não muda. Por isso, aquele povo que era ruim, aquele povo lá de Jacó, que era de dura servir, não eram o quê? Não foram consumidos. A gente não, a gente é bonzinho, né? A gente merece mais a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Não, é isso também com a gente. E por isso que nós não somos consumidos, por isso somos tratados pelo Senhor. Eles eram um povo rebelde e que precisava, assim como nós precisamos da salvação dEle. Ele nos salva e nos mantém salvos no Senhor e para a glória dEle. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Percebe a ação que ocorreu aqui na nossa salvação? Nós somos santificados, nós somos justificados na ação de Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há uma ação trina causando o lavar, o santificar e o justificar que todo homem precisa para obter a salvação. E talvez você possa estar perguntando assim, pastor, mas esses que foram salvos, e se eles pisarem na jaca?
E se eles pecarem? E se eles errarem? E se eles saírem e caírem da graça, o que vai ser desses? Esses não vão perder a salvação? Não, esses perdem a alegria da salvação. Mas não se sujam? Sujam. Não se contaminam? Se contaminam. Então o que fazer? Veja Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Final dele. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então, ele então me disse, são esses o que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que pecam, que caem, que defraudam, podem e se achegam diante do Senhor para lavar as suas vestes e alvejar as suas vestes. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer sabão em pó que você usar. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer tira-mancha que você usar, porque vem do Senhor, e esse aqui é o alvejante divino que vem do céu, da veia de Deus, de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós para nos salvar e nos purificar através do sangue do Cordeiro. Meu amado, percebe que é a ação de Deus nos salvando. Quero concluir essa mensagem dessa noite pensando da razão da salvação. Por que você é salvo? Qual é a razão disso? E versículo 8, mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Não tem outro objetivo, motivo, causa e razão para que Deus realize a salvação do ser humano, se não for por amor do seu próprio nome, por amor a Ele, cuidando de nós. Não tem nada em nós que Deus não tenha. Não tem nada em nós que Deus não consiga. Não tem nenhum dom e talento que eu possa exercer, ou a melhor beleza que eu possa ter, de convencer o Senhor Deus de que eu sou merecedor. Não, não há salvação no homem pela sua própria ação. A salvação vem do coração de Deus a nós, a mim e a você. Talvez você possa estar pensando, Deus irá me salvar porque eu sou uma pessoa boa, ou porque sou uma pessoa talentosa, porque sou uma pessoa dedicada, uma boa pessoa. Nada disso é bom o suficiente para que Deus seja convencido de te salvar. Mas a ação vem de Deus, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor do nosso Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6, mas todos nós fomos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E percebe que ele fala, todas as nossas obras são como trapo de imundícia. Você está achando que tu é bom? Não, não é. Não é. É Deus que é bom. É Deus que salva. Deus nos salva para manifestar quem Ele é, e o que Ele faz, e como Ele faz. E o último texto que eu quero ler com vocês nessa noite, 1 João 4, 8 e 16. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus nos salva para a sua glória, para manifestar o seu amor, para manifestar a sua graça, para nos transformar como filhos amados do nosso Deus. Filhos que foram adotados por amor a Ele.
Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o ato salvador que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo realizou para te salvar. Confie nesse Deus que não te abandona, mas que permanece com você, com laços de amor te segurando nas horas mais difíceis. Sim, Ele te salvou e te mantém salvo. Confie nessa salvação, confie em Deus. Creia e viva no Senhor. E para a glória do Senhor, e que tua vida exalte e glorifique o Senhor, como a natureza glorifica o Senhor. Que tua fala seja uma fala de louvor a Deus, e não de murmuração e de queixas. Que o teu respirar e o teu andar seja assim, aonde pisar a planta do seu pé, seja terra abençoada. Seja um canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta. Um proclamador da verdade e da salvação do nosso bom Deus. Essa é a viva esperança que nós vivemos. E Deus nos salvou e nos salva e nos mantém salvo, porque Ele fez para a glória dEle e por amor a Ele. Vamos assim viver, vamos assim caminhar em nome do Senhor Jesus Cristo.